Senhor meu Deus e meu Pai, eu abençoo as nossas crianças, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre eles, ó Pai. Que a boa palavra do Senhor seja ministrada ao coração delas, ó Deus querido. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar os nossos professores, ó Pai querido, para ensinar a boa palavra de Deus. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, venha falar com elas, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos as nossas crianças. Diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite.
vitória, uma palavra de milagres a favor da minha vida, porque eu creio no teu mover, nos teus sinais a favor da minha vida, da minha casa, e aonde eu plantar os meus pés, o Senhor vai abençoar, e o Senhor é comigo. Amém? Pode dar uma salva de palmas para a gente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nosso louvor. Glória a Deus, nossos músicos, levitas e adoradores. Amém? Fala mais correto dos adoradores. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. O pastor falou, né? Nessa noite, que Deus tem uma palavra de vitória, e sempre Ele tem uma palavra de vitória, porque a palavra, o Evangelho, significa boas notícias. Amém? Então, com certeza, nessa noite você vai ouvir boas notícias. Bom, espero que ninguém fique decepcionado nessa noite por me ver pregar, né? Às vezes espera o pastor, porque eu creio que a sua expectativa nessa noite está em Deus. Amém? E se a sua expectativa está em Deus e não em homens, a sua expectativa não será frustrada. Amém? Porque Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias, nem sem tocar na vida de ninguém. Deus, Ele abençoa. Amém? Diga assim: Deus é um Deus abençoador. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Amém? Provérbios 11, 25. A palavra de Deus diz assim, irmãos, eu coloquei como título dessa mensagem nesta noite, o cristão e a generosidade. Vamos ler apenas um versículo que eu vou ler, porque eu vou trabalhar um tema nessa noite, tá? Eu não vou trabalhar um texto, vou trabalhar vários textos, que eu vou trabalhar um tema nessa noite. Diz assim, eu vou ler na versão que está aqui na minha Bíblia, esse versículo, nessa tradução, esse versículo eu não gosto muito, mas eu vou ler na minha versão e depois o Daniel vai estar colocando a nova AVI, porque é mais fácil de entender, não é que eu não goste, né? É a mesma palavra, mas às vezes as palavras são mais difíceis da gente entender. Diz assim, Provérbios 11, 25: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Agora a gente vai pôr ali, para nós, e já pôs ali rapidinho, né? Na nova lei diz assim, que é mais fácil da gente compreender, diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio, pode repetir comigo, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Pode se sentar na presença de Deus. Irmãos, há alguns dias já que o pastor tinha me falado que eu iria trazer a palavra, e tem muitos textos da palavra de Deus que eu poderia pregar. Tenho mensagens prontas, mas eu orei, e o Espírito Santo há alguns dias, há algum tempo, já tem me direcionado a este tema. Irmãos, eu queria falar com vocês nessa noite, e algo muito especial, algo do coração de Deus, algo que, se você pôr em prática na tua vida, porque não são princípios nem palavras minhas, são palavras de Deus, eu creio que a tua vida, hoje é um culto, né? A gente vai estar orando pelos trabalhadores, todos nós somos trabalhadores, e algo que a gente deseja na nossa vida é que a nossa vida financeira, ela venha, toda a nossa vida, né? Ela venha prosperar, ela venha, eu não estou dizendo aqui nessa noite, irmãos, que a mensagem que eu vou trazer
vai fazer você de uma situação você enriquecer. Mas os princípios que eu vou trazer, com certeza, irmãos, porque tem pessoas nessa noite, com certeza, que vai trazer uma nova direção para a tua vida. Se você aplicar esses princípios, com certeza, algumas coisas na tua vida, porque Deus ministrou que a pessoa, se o Espírito Santo trouxe a palavra, é porque eu fui ministrada, eu precisava ouvir essa palavra, e você também. Amém? Irmãos, eu creio que muitas pessoas estão meio que, como que palavra eu poderia usar, algumas coisas Deus ainda quer fazer na tua vida, mas Deus está precisando, Deus está esperando que você venha aprender, ou tomar algumas posições, ou algumas atitudes de fé. Irmãos, eu estava meditando aqui, o que eu quero falar para vocês nessa noite, que Deus ministrou ao meu coração, a prosperidade na vida do cristão, na vida da pessoa que caminha com Jesus. Ela está intimamente ligada à generosidade. Eu vou tentar falar aquilo que o Espírito Santo ministrou nessa direção. Eu vou repetir para você: a prosperidade na vida do cristão, na vida daquele, eu estou falando, eu penso aqui para pessoas que já caminham com Jesus. E talvez você diga para mim, pastora, mas eu ainda não caminho com Jesus. Essa é a noite para você começar a caminhar com Jesus. Por que não caminhar com Jesus? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o caminho, não precisa tumbiar, não precisa pensar, não precisa, Ele é o caminho, então decida. Mas como eu disse, eu penso que eu esteja falando com pessoas que já estão caminhando, ou estou e vou começar a caminhar a partir dessa noite com Jesus. Irmãos, nesse texto, como eu disse, eu vou trabalhar um tema. Eu coloquei uma pergunta assim: por que nós devemos ser generosos? Por que precisamos ser generosos? Porque essa é a vontade de Deus. Diga assim: essa é a vontade de Deus. Irmãos, tem uma canção que diz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Irmãos, tudo que Jesus fez por mim, por você, eu creio assim que a gratidão no nosso coração, o amor que nós temos por Jesus é o primeiro motivo que faz a gente ser generoso. Eu coloquei assim: esta é a vontade de Deus. Tem um versículo também, Provérbios, que diz assim, Provérbios 19:17, que diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Vamos ver se eu não errei. Provérbios 19:17, né? Quem trata bem, ou quem dá, né? Algumas versões falam: quem dá aos pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Irmãos, tá? Eu vou colocar aqui pobre, eu vou colocar assim, vou ampliar um pouco isso, tá? Quando a palavra de Deus fala pobre, não é só pessoas necessitadas, também, mas todas as pessoas que às vezes vêm até você e pedem uma ajuda. Minha mãe usava sempre esse versículo, apesar de na época talvez ela nem ter conhecimento, ela achava que talvez fosse um ditado, ela leu, ele tem, empresta ao Senhor, e Ele, o Senhor, o recompensará. Põe Provérbios 21:13. 21:13. Diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não será respondido. Irmãos, quando você começa a ler a palavra de Deus, desde Gênesis, Novo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento, você começa a ler o cuidado de Deus.
para com as pessoas. E nós vivemos numa época em que se valoriza muitas vezes mais um carro, mais um bem material do que as pessoas. Muitas vezes o homem, às vezes, o homem gosta de carro, né? A mulher também precisa do carro para dar, né? Muitas vezes ele dá mais valor, ele valoriza, ele cuida mais do que às vezes um familiar. Nós vivemos na época, né, que as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Mas na palavra de Deus, como eu disse, Deus é um Deus que Ele ama e valoriza as pessoas e se importa com as pessoas. E mais ainda, Deus se importa com a necessidade das pessoas. Por isso que Deus quer que eu e você também estejamos atentos às pessoas e às necessidades que aparecem na nossa vida e que Deus sempre está colocando. Eu sei que Ele coloca na tua vida, porque Ele coloca na minha vida pessoas para ajudar, pessoas para a gente estar compartilhando as necessidades e ajudando, porque essa é a vontade do Senhor. Porque lá no texto que eu li de início, né, o texto de Provérbios 11, diz que aquele que ajuda será ajudado. Amém. Irmãos, eu coloquei a primeira coisa assim: nós devemos ser generosos porque essa é a vontade de Deus. A segunda coisa que eu mencionei é porque nós conhecemos, diga assim comigo, eu conheço o princípio da semeadura. Talvez tem pessoas que falam assim: pastor, eu não conheço, não sei o que é isso que você está falando, mas então você vai conhecer. Irmãos, nós precisamos também semear, porque nós entendemos o princípio da semeadura. Eu estou falando mais do que dinheiro, não? Lá em Gálatas diz assim, já vou pôr o texto para você, diz assim: tudo, não se engane, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Irmão, a gente vive numa época, como eu disse, as pessoas estão tão assim preocupadas, e às vezes estão tão no celular, que elas não enxergam as pessoas do lado, as necessidades das pessoas. Teve um dia, muitas vezes, né, até uns tempos, as pessoas eram prontas, né, um tempo estava no posto de saúde, daí nós estávamos sentados esperando abrir, e de repente chegou uma mulher com uma criança de colo, e assim, não é uma criança pequenininha, mas a criança, sabe aquela criança que a idade já saiu do colo, mas quer colo, e assim, e tinham homens não idosos, homens fortes, e ninguém cedeu. Daí eu falei para a senhora: pode sentar aqui com a criança. Alguns estavam tão conectados, às vezes, que não enxergamos, né? A criança estava pesando no colo da mulher. E eu esperei alguns minutos ver se algum homem cederia, mas os que estavam ali nem se atentaram. Eu falei: pode se assentar. Irmãos, então a gente vive numa época assim, porque também eu falo assim, isso eu ensino para os meus filhos, mesmo numa época, se você vai pegar uma lotação, uma circular, tem pessoas, apesar de terem às vezes bancos preferenciais, mas nem sempre está disponível. Eu falo: ceda lugar para mulheres grávidas, porque a tua mãe um dia esteve grávida, a tua esposa um dia estará. Irmãos, a gente tem que pensar que um dia você vai passar por uma situação, um dia você vai envelhecer, e tudo aquilo que você está semeando, toda atitude, todo ato de bondade, além de você, Deus, você vai colher aqui na terra e você colhe na eternidade. Gálatas 6, 8, se você quiser rapidamente, se a gente não está isso que eu falei para vocês. Não é isso, Deus dizendo: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, tudo que você está colhendo na tua vida hoje é o que você plantou ontem, é o que eu plantei ontem. Por isso nós precisamos prestar atenção o que nós temos semeado através de palavra e das nossas atitudes. Irmãos, isso é muito sério, isso é o que rege a nossa vida.
E às vezes tem pessoas que perguntam, por que eu estou passando isso? E quando você vai chegando a uma certa idade da vida, irmãos, passados dos 35, depois dos 40, você começa a fazer avaliações da tua vida. Porque quando você é mais jovem, talvez você não pensa isso. Mas uma certa altura da tua vida, você começa a pensar, o que eu tenho plantado? Você começa a avaliar, porque você sabe que você vai colher. E eu vou entrar um pouquinho mais profundo, irmãos, porque e tem pessoas que acham que não vão envelhecer. Presta atenção como é que você tem tratado um sogro, uma sogra, as pessoas de idade. A não ser que você parta antes, senão você vai envelhecer. E nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem. Então, cuida com aquilo que você está semeando. Eu tenho prestado muita atenção nisso, irmãos. Sempre mais, nos últimos 10, 15 anos, acho que eu tenho pensado bem mais naquilo que eu tenho plantado, com as minhas palavras ou com as minhas atitudes. Como eu tenho tratado, né? Eu não tenho, um dia eu vou ser sogra, eu espero, né? Tenho meus 2 filhos aqui, né? Tenho pressa, mas eu vou tratando a minha sogra bem, que eu quero que as minhas noras também, futuras noras. Então tudo irmãos, tudo é uma plantação, não é coisa automática, está entendendo? Porque a palavra de Deus está vendo. Então você vai colhendo aquilo que você vai plantando. E põe de novo Provérbios 11, 25, filho, põe na nova tradução na linguagem de hoje, se não for difícil. Provérbios 11, o mesmo texto de início, né? Só que daí depois na tradução na linguagem de hoje diz assim, o mesmo texto que a gente leu de início. O primeiro texto que eu li diz assim: quem é generoso progride na vida. Amém? É o que eu afirmei desde o início. Quem ajuda será ajudado. Repete comigo. Quem ajuda será ajudado. Irmãos, muitas coisas que você fez ou está fazendo, você fala, ninguém está enxergando, mas Deus está enxergando. Amém? Muitas coisas que você está fazendo para um familiar, Deus tem enxergado e Deus, Ele recompensará. Porque às vezes as pessoas esquecem. Presta atenção um momento nisso, irmão. Às vezes as pessoas esquecem. Nós esquecemos muitas vezes das orações que nós fizemos, até das obras que nós fizemos. Mas Deus não se esquece. Irmãos, eu vou compartilhar eu vou dar uns pequenos testemunhos assim que eu senti de dar para vocês, porque não adianta a gente falar, porque a gente procura viver aquilo que a gente prega. E tem momentos que Deus pede para você, eu estou falando de dar mesmo, às vezes você vai dar a sua vida, às vezes você vai dar a sua oração, às vezes é dinheiro que Deus quer que você ajude alguém. Eu passei por uma situação já faz tempo, eu poderia ter citado algumas coisas mais recentes, mas eu senti de compartilhar esse testemunho nessa noite. E alguns que eu senti de estar compartilhando. Uma época, eu era solteira, esse fato que aconteceu comigo. Eu tinha uma amiga, e uma amiga vinha até onde eu trabalhava, e ela falava assim, Mara, eu estou precisando. Ela ia fazer não sei se era um vestibular, uma inscrição de um concurso, ou de um vestibular, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente. E era, vamos supor, nos dias de hoje, faz tempo já, eu acredito que não era um valor pequeno. Mas eu tinha o dinheiro, eu tinha recebido, ou era o 13º, ou era férias, eu não me lembro exatamente. Mas eu acredito que uns R$200, ou 300, não sei se era por material, era um valor bem significativo. Na época já, ou mais, por baixo era o valor. Aí ela me veio 2 vezes onde eu trabalhava, o senhor falou assim, Mário, eu precisava, tal, e não tenho esse dinheiro. O Espírito Santo falou assim, dê para ela esse dinheiro. E eu falava para ela assim, colocava a mãozão, Deus vai preparar. Eu não vou usar o nome da pessoa para não expor, nós estamos sendo gravados. Eu falava, Deus vai prover. O Espírito Santo vai de você. Passou um dia no serviço e ela falou, mas eu não tenho, porque era uma quantia assim, eu tinha, mas eu tinha feito planos. O Espírito Santo falou, deu dinheiro a ela, a segunda vez, irmãos, e eu fiquei resistindo. E ela foi embora e depois eu sabia o último dia que ela tinha para fazer essa inscrição.
E o Espírito Santo me incomodou tanto, eu falei, meu Deus, eu vou lá. Eu liguei com um amigo, nós pegamos o carro, eu pus no envelope a quantia, fui na casa dela. Fui lá e entreguei. Ela tinha orado a Deus, ela chorou assim, porque eu tinha orado. A Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor vai tocar no coração de alguém. E nessa noite, numa sexta-feira, porque no sábado era o último dia que ela podia fazer a inscrição. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor vai tocar no coração de alguém. Deus já tinha tocado, eu tinha resistido. Mas naquele momento eu obedeci a Deus. Eu levei a quantia para ela e não emprestei. Eu só voltei para ela. Que tem horas que Deus fala para você prestar, mas tem hora que Deus fala para você entrega. E, irmãos, eu estava orando. Daí você vai falar coincidência. Eu entendo isso como obediência. Eu estava orando há uns 6 meses, ao ano, na época que eu queria mudar de emprego. Mas eu dizia assim para Deus, eu trabalhava no emprego com salário mínimo. Eu falei, Deus, eu estou nesse serviço, se o Senhor abriu uma outra porta, eu quero ganhar 2 salários. Eu disse para Deus. E, irmãos, isso foi na sexta-feira à noite que eu entreguei, sábado era o último dia, sábado, domingo, segunda, terça-feira. Terça-feira, ligou uma pessoa para mim e falou, seu nome é Silmara? Eu estou com seu currículo, que vamos dizer assim, né? É da clínica tal, no lugar tal. E eu pensei, eu não tinha feito ficha naquele lugar. Eu fiquei se meio boiando, ele olhou para mim, no telefone, ligação isso. Daí ele falou assim para mim, você não fez ficha aqui, mas você fez a ficha no outro lugar, e a pessoa do outro lugar, eu conheço ela me passou. Olha que coisa louca, irmãos. E ele falou, você não tem interesse de vir fazer essa entrevista? Eu falei, sim, eu tenho. Fui lá, conversei, para resumir a história para vocês do testemunho. Conversei com ele, irmãos, ele tinha entrevistado mais uma só, eu mais uma. Ele falou, se você quiser, já o emprego é seu. Daí a hora que eu sentei para se ajustar salário, eu falei assim para ele, eu estou trabalhando, estou ganhando salário. Se for para mim sair de lá, eu quero 2, senão eu fico lá. Ele falou, tudo bem, ok. Irmãos, fazer 6 meses, 1 ano. Agora você me diz assim, coincidência? Eu entendo isso como obediência. Né? Porque foi coincidentemente, sexta-noite, sábado, domingo, segunda, terça, esse homem me ligou de um lugar que eu não tinha feito ficha, com o meu currículo na mão. Simplesmente ele já foi falando, já foi me aceitando como funcionário. E quando eu falei de salário, tudo bem. Devo dizer glória a Deus. Diga assim, Deus é um Deus abençoador e de propósitos. Então, irmãos, quem ajuda será ajudado. Né? Eu não fiz aquilo lá tal, eu fiz de obediência a Deus, eu fiz para Deus abrir portas, entendeu? Mas eu estou querendo dizer que a nossa obediência, a nossa generosidade, não diz o texto. Quem ajuda será ajudado. Irmãos, aqui tem outro ponto que eu coloquei assim, porque nós somos generosos, porque nós entendemos que Deus nos abençoa para nós abençoarmos outros. Irmãos, diga assim, pode levantar tua mão direita. Diga assim, a prosperidade de Deus na vida de um cristão é para abençoar a minha vida, para que eu possa abençoar outras pessoas. Amém, igreja? Quando Deus me abençoa, além dele me abençoar, Ele quer também que eu abençoe outras pessoas. É o que diz a palavra de Deus. Vamos ler lá 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo, a partir do verso 6, eu vou afirmar isso na palavra que eu acabei de falar, que quando Deus nos abençoa, nos prospera o cristão, aquele que serve a Deus com propósito também, e principal da gente praticar boas obras, da gente ajudar a obra de Deus, da gente ajudar pessoas que precisam e que Deus vai colocar do nosso lado. É o que diz o texto de 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante. Eu vou ler alguns versículos
O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Continuando 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem que dá semente ao que semeia? Deus. E pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Versículo 11, olha que tremendo, irmãos. Para que em tudo enriqueçais. Para quê? Deus quer que vocês se enriqueçam para quê? Para toda beneficência, a qual se faz que por nós se dê graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Versículo 13, visto que como na prova desta administração glorifico a Deus. Amém, acho que era até o 12 mesmo, né? Irmãos, além de, Deus está querendo dizer o que nesse texto? Quando você abençoa, Deus abençoa a sua vida, para que você abençoe outros, e nisso tudo Deus ele é glorificado. Deus ele é glorificado. Lá em Mateus, eu vou somente citar por causa do tempo. Lá diz no texto de Mateus, no capítulo 5, diz: vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra. Deus fala assim para que Deus seja glorificado através das boas obras. Acho que eu vou pedir para ler esse texto, né? Mateus 5, né, que fala da luz do mundo. Irmãos, quando nós fazemos boas obras, eu acho que eu não notei essa referência, não tem tantas. Vamos ver 5 que fala que nós somos a luz do mundo. Isso, obrigada. Alguém que disse aí. Isso, obrigada, irmãos. Eu notei várias referências, acho que eu pulei. Isso, glória a Deus. Quem que disse para mim o versículo? Quem que citou aí o versículo? A Deise. Amém, obrigado, Deise. Diz assim, o Salmo, né, no 13. Vamos ler o 14, diz: vós sois 5,14, eu vou ler, você pode acompanhar aqui. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, olha que tremendo isso, irmãos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como que a sua luz resplandece diante das pessoas, amado? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, quando a igreja de Cristo faz o que ela foi chamada para fazer nessa terra, que é ajudar o próximo, que é sustentar o próximo. Quando eu falo pobre, eu uso a palavra pobre, leva no sentido amplo, todos os necessitados, porque às vezes Deus vai levar você a orar, às vezes Deus vai fazer você levantar o que está precisando, às vezes Deus vai fazer você ajudar financeiramente. Irmãos, quando a igreja cumpre o propósito dela nessa terra, Deus ele é glorificado. Deus é glorificado e as pessoas olham lá fora e falam: eu quero servir o Deus desta pessoa. Eu quero servir o Deus desta pessoa, porque o nome de Deus ele é glorificado. Irmãos, agora eu vou estar falando para você de quem quer saber as bênçãos, porque tem bênçãos. Agora eu falei que é a vontade de Deus, né? Que é um princípio de Deus.
Mas agora eu quero mostrar para vocês que tem bênçãos que Deus traz quando você é generoso sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Diga assim: tem bênçãos para mim quando eu faço, quando eu pratico a generosidade, quando eu sou generoso, quando você é uma pessoa generosa. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, irmãos, quando você é generoso, você acumula tesouros nos céus. Quando você é uma pessoa generosa, você acumula, porque a palavra Jesus disse, agora acho que é Mateus 6, 19 e 20, Gabriel põe lá. Irmãos, muitas vezes nós ficamos correndo atrás de coisas deste mundo e nós esquecemos do mais importante. Porque é certo, diz a palavra, que nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Alguém tem dúvida com relação a isso? Nada vamos levar. E Jesus fala, essas são palavras de Jesus, esse texto, né? Que eu vou ler agora, são as palavras de Jesus. Jesus falou assim: não acumulem. Não que você não possa deixar uma herança para os teus filhos, enfim, mas essa não deve ser a prioridade da tua vida. Porque Jesus falou assim: não acumuleis tesouros na terra. Porque o que acontece com o nosso tesouro aqui na terra? Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Irmãos, quando você faz algo de bom nessa terra, para a obra, para o teu próximo, você está acumulando tesouros no céu, e lá a ferrugem não consome, ninguém pode roubar. Teus atos de bondade, tudo aquilo que você faz para Deus, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar da tua vida. Irmãos, e Deus, Ele abençoa quando nós somos generosos. Porque, irmãos, como eu disse de início, Deus está mais preocupado com pessoas do que com coisas. Eu vou compartilhar alguns testemunhos para vocês, eu disse durante a mensagem. Esse testemunho envolve, eu na época, eu estava num evento, eu vou resumir esse testemunho também, faz tempo também. Eu estava num evento em Balneário Camboriú, num evento muito grande, cerca de, não faço ideia, mas era mais de 5.000 pessoas, era um evento muito grande. E foi levantado um propósito, uma oferta missionária, eu lembro, naquela época. Era um propósito sério, era para algo assim que Deus colocou no meu coração. E eu tinha ido com o pessoal no ônibus, nós tínhamos um monte, eu tinha ido de Londrina na época, passava por Apucarana. E Deus, quando eles falaram aquele apelo para aquela oferta missionária, para aquele propósito, o Espírito Santo falou no meu coração. E eu falei: Senhor, quanto que o Senhor quer que eu dê? Deus falou: dê tudo que você tem. E eu estava em viagem, irmãos. Aí eu falei: a minha fé não foi suficiente. Eu tive fé, mas não tive o suficiente para... Eu falei: Senhor, mas eu preciso comer. Eu tinha 12 horas de viagem de volta, o hotel já estava pago, mas eu tinha que voltar 12 horas. Eu precisava comer alguma coisa. Eu falei: Senhor, eu vou ter que comer no retorno. Aí Deus falou: separa o teu dinheiro do lanche. E deu o restante. Irmãos, eu entendi quando propósitos são sérios e quando você obedece a voz de Deus, Deus faz assim. Eu entreguei aquilo que Deus falou, eu separei o dinheiro do lanche, da viagem, do retorno, e dei o que Deus não me leva contigo. E dei o restante, sei que eu fiz isso. E eu fiz uma oração, muitas pessoas lá. Eu disse: Deus, o Senhor tem sido tão bom para mim, eu não preciso de nada, assim, financeira. Eu falei para Deus, eu fiz uma oração: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu pai. Pronto, irmãos, foi embora, viajou, passaram-se, esqueci do que eu tirei, esqueci desse fato, esqueci dessa oração, passaram-se 2 anos. Meu pai trabalhava no local de serviço, ele ganhava pouco, eu vou dizer assim, a gente não tinha falta de comida, do básico assim, mas ele ganhava pouco, por uma família de 6 pessoas, 4 filhos, na época nós estávamos todos, então a gente vivia assim, apertado. O que ele tinha assim era só para o básico mesmo, né, irmãos? Pagar água, luz, comer e, enfim. Então a gente passava aquilo, comida regrada, roupa quando dava, enfim, era a nossa vida assim. Os móveis ficavam quebrando, o sofá rasgava, o colchão,
E não dá para fazer essas coisas quando o orçamento é apertado. Passaram-se 2 anos, meu pai recebeu uma proposta de emprego, saiu daquele emprego, ganhou, foi para um lugar ganhando 2, 3 vezes mais. E as coisas começaram a mudar. E chegou um tempo da nossa vida que eu fiz... alguém já questionou Deus porque as coisas estão prosperando? Quando a coisa está tudo bem, tudo... Então, não sei se alguém já fez isso. Já tem mais, não sou só a única aqui, eu achei que ia ser a única nessa noite. Eu comecei a fazer uma oração, parece meio loucura esse pastor, mas eu comecei a orar para Deus, perguntando: Deus, por que todo mundo reclama nesse momento de crise? E na minha casa, na minha família, nós estamos naquela época. E por que nós estamos vivendo naquela época? Aí chegou um momento que meu pai falou assim para mim: eu nunca tinha pedido carro para Deus. Eu participava de uma igreja, eu tinha que pegar circular para ir na igreja, porque era longe. Mas eu não tinha orado pedindo a Deus um carro. E eu lembro, meu pai chegou para mim e falou assim: Mário, nós conversamos, eu e a tua mãe, nós resolvemos dar um carro para você. Claro, um carro, né? Um carro na época, ele me serviu muito. Primeiro foi um Fusca. Foi um Fusca, eu morria muito, eu não sabia mexer com a mecânica. Depois eu trocamos com um Chevette hatch, que o pastor herdou, que nós ficamos assim, uns bons anos, que foi muito benção na nossa vida, né, pastor? Muito benção. E meu pai falou assim: nós vamos te dar um carro. Eu não tinha carteira, nada. Eu falei: Senhor. Aí eu questionei a Deus, depois eu entrei mais em oração. Eu fiquei 3 meses olhando para Deus. Deus, eu quero saber por que o Senhor está abençoando. Nós estamos sendo tão abençoados nessa época, porque... E depois eu falava assim: meu pai não caminha, ele não é uma pessoa que caminha, né, na casa de Deus, não serve, né? Ele teme a Deus. E eu falava: por que eu sou dizimista e o Senhor, a bênção tinha que estar sobre mim? E por que meu pai... Eu não lembrava mais desse fato, irmãos, que tinha acontecido na mulher. Um dia na oração no quarto, o Espírito Santo falou assim para mim, eu estava orando a Deus perguntando o porquê de tanta bênção, né? Cada louco com a sua, né? Uns pergunta a Deus porquê da luta, eu perguntar porquê da bênção, por que tanta bênção. Fiz, irmão, essa pergunta para Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim no quarto? Eu não lembrava mais, fazia passar 2 anos isso. Não foi 3 dias, igual aquela outra que eu contei, tinha passado 2 anos. Deus falou assim: você lembra naquele dia, naquele lugar, a oração que você fez? Eu tinha esquecido. Por isso que eu digo que Deus não se esquece das suas orações e nem dos seus atos que você faz para Ele no segredo. Eu tinha me esquecido, mas o Espírito Santo lembrou e Deus falou assim para mim: para quem você pediu que eu abençoasse? Nossa, maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso, saber como Deus cuida, como Deus leva a sério as nossas orações e os nossos propósitos. Por isso que eu digo para você, você esqueceu muitas coisas às vezes que você já fez, coisas que às vezes você, mínimas coisas, às vezes no ônibus, às vezes no posto de saúde, no hospital, você esquece de tanta, né? Se a gente fosse lembrar, a gente esqueceu. Com um parente, você socorreu, uma carona que às vezes você achou boba, mas Deus, Ele não esquece de nada. Ele lembra de tudo que nós temos feito, porque a palavra de Deus diz que um dia nós vamos ser galardoados, né? Vamos ser recompensados por Deus por tudo que nós fizemos. Então Deus, Ele viu, Ele vai recompensar tudo, né? O que nós lembramos, o que nós não lembramos. Alguém pode dizer graças a Deus. Irmãos, é outro ponto que eu coloquei, já estou caminhando para a reta final, não se preocupe, sei que você está, mas a minha mensagem é assim, é sempre direcionada para o ensino, é assim que Deus me chama e Deus quer que continue dessa forma. E o que eu queria dizer assim, já falei esse ponto também, que a nossa generosidade glorifica a Deus. A nossa generosidade, ela glorifica a Deus, isso eu já falei. E eu vou estar falando mais uns 2 pontos, já vamos estar ensinando, maravilhoso, mais 2 bênçãos que Deus nos dá quando a gente é generoso. Diga assim: Deus traz proteção e provisão para a minha vida financeira. Irmãos, quando você é generoso, você é generosa, Deus, Ele promete, né? É o que Ele diz lá em, vamos ler Malaquias 3, 8 ao 12. Essa é uma das bênçãos também, quando você é liberal, quando você... Vamos lá, está no Velho Testamento, né? Mais fácil já não dá para show. Vamos lá, Malaquias, é o último, né? O último livro do Antigo Testamento.
Então, o último livro do Antigo Testamento. Preciso ajustar o microfone aqui, senão vocês não vão ouvir. Né? Eu preciso me ajustar o microfone, né? Aqui. Malaquias 3, 8 ao 12. Ok? Diz assim. Né? Verso 8. Aqui diz: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que Deus faz, né? Através do profeta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. O 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha maior abastança. Deus falando aqui no versículo 11: por causa de vós, quem que vai repreender, irmãos, o devorador? Deus. Eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vem fazer graças a Deus. Essa é a bênção, irmãos, que Deus fala da proteção. Deus que repreende o devorador quando nós somos fiéis. Eu digo assim, que o dízimo é obediência. Eu gosto dessas duas palavras: dízimo e obediência. Porque Deus fala: trazei todos os dízimos. O dízimo, 10% não é nosso, de tudo. Seja um pouquinho que você acha que ganha, seja muito. 10% é do Senhor. Quando você traz, eu coloco assim: dízimo é fidelidade, oferta é semente. Amém. Quando diz aquele texto que eu acabei de ler, aquele que semeia pouco, né? Quando era pouco, Deus está falando de sementes. Bom, então, dízimo é fidelidade, oferta são sementes. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Né? A oferta, o dízimo é 10%. Irmãos, às vezes a gente pensa assim que porque você recebe pouco, e às vezes todos nós podemos, porque Deus não é um Deus infiel nem injusto, e Ele abençoa todo ato de generosidade nosso. Eu vou estar finalizando para alguns textos. Irmãos, eu quero ler um texto de Marcos 12, 41 a 44, que fala a oferta da viúva. Marcos 12, 41 ao 44. Para você ver que vamos ver se isso, eu vou ler na minha Bíblia aqui, que é mais fácil, porque o da Tachou fica atrás. 12:41. E diz assim: e estando Jesus defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: na verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Irmãos, no versículo 41 eu quero reforçar algo. Diz assim, põe ali, Dani, de novo: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro. Irmãos, tem versículo, tem parte que salta nos nossos olhos. Jesus observava, Jesus estava sentado. Nós
imaginar aqui no primeiro banco. O próximo, aqui tinha onde eles depositavam, as pessoas depositavam as suas ofertas. E diz o que? Que Jesus fazia o quê? Jesus estava vendo a quantia? Mais do que isso, ele estava vendo a motivação. E será que hoje ele não vê isso? Será que Jesus hoje não observa? Vamos ampliar, irmãos, além disso aqui. Vamos ampliar tudo que a gente vivencia, as pessoas que Deus coloca na tua porta, as oportunidades que Deus coloca. Onde Deus leva você, será que Deus não percebe, ele não observa também a motivação do nosso coração? Eu fiquei muito pensativa nessa palavra. Faz a gente refletir, né, de que forma nós temos esses dias. É duro, irmãos, é fácil falar, mas é difícil viver. Verdade, né? Esses dias, sempre quando a gente vai assim, em alguns lugares, eu sempre procuro entregar uma semente. Principalmente quando eu sei que é ministérios sérios. E esses dias eu estava num lugar, eu abri minha carteira, eu tinha uma nota maiorzinha, uma menor, e a outra menorzinha, e a outra menorzinha. E eu pensei, eu vou dar aquela. Mas eu aprendi, sempre eu peguei aquela que era, né, meio doída, assim, mas Senhor, eu vou dar porque o Senhor, eu sei que aqui é terra boa, era um outro lugar, não era aqui no nosso, era um, né, e eu vou semear. Então, muitas vezes Deus pede algo para nós, é fácil falar, mas não é fácil viver. Como eu disse, quando Deus pediu para me ajudar a minha amiga, não foi fácil, porque quando mexe no nosso bolso não é fácil falar, eu amo. O dia que eu falava, amiga, eu te amo tanto, amiga, eu vou orar por você. Eu orei por ela, na verdade. Eu orei por ela, aqueles 3 dias, mas o Espírito Santo falou, você não quer que você ore, eu quero que você faça. Irmãos, é o que eu quero dizer nessa noite. Eu quero ler o texto de Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que está na Bíblia, que é o texto que eu vou ler, era irmão de Jesus por parte de mãe, né? Claro, porque os pais eram diferentes, né? Tiago era filho de José e Jesus é o filho de Deus. Então, esse Tiago que eu vou ler aqui, Tiago 2 fala sobre isso, de nós ouvirmos e a prática. Eu preciso ler esse texto, irmãos, realmente eu estou finalizando, não se preocupe. Tiago 2, acho que eu pulei. A referência que está por aqui. Vamos lá em Tiago 2 e nós vamos achar o versículo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem diga aleluia, Senhor. Não é fácil, mas o Senhor nos dá graça para fazer aquilo que Ele pede. O versículo 14. Às vezes eu não tenho tantas referências que eu me perdi. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, é o pastor de Jerusalém, Tiago, ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disserem: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Irmãos, então eu quero que vocês ouçam essa mensagem, Deus quer, mas que nós praticamos ela. Porque senão nada, como eu disse, Deus quer, Ele quer redirecionar a tua vida. Mas se você não pôr em prática aquilo que nós temos ouvido, a gente não vai usufruir das bênçãos que Deus tem. E a última bênção que eu quero falar assim, que Deus traz, nós vamos ler de pé, é a bênção hereditária. Diz assim, a bênção hereditária. Coloque-se de pé, irmãos, nós vamos ler o Salmo 100. Deus trouxe esse Salmo 112, assim, muito forte ontem no meu coração, que fala quando a pessoa é generosa, Deus abençoa a geração dela. A geração dela é abençoada. Que coisa assim, tremenda esse salmo. Já li ele, mas de uma forma assim, o Espírito trouxe esse Espírito Santo falando assim: diga para a minha igreja, sabe, amados, aquilo que você faz hoje reflete na tua geração, né? Se eles continuarem caminhando na presença de Deus, servindo o Deus que você serve, vai acontecer o que está no Salmo 112.
é tremendo, 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 que diz assim, oh meu Deus, eu estou lendo. Vamos lá, eu quero ler na Bíblia aqui, porque é mais fácil de eu acompanhar. Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será o quê? Poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Olha que fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Vamos pausar aqui. Mas você fala, mas esse homem aqui do Salmo 112, ele era uma pessoa generosa, liberal? Então vamos continuar lendo. Aos justos nasce luz, eu estou lendo 4 agora. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas em juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. E se você ler na sequência, lá no versículo, vamos para o versículo 9 por causa do tempo. No versículo 9 ele diz o que? A minha versão diz ele é liberal, algumas versões que você está lendo diz ele é generoso, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exalta em glória. Irmãos, você serve, sendo uma pessoa generosa, Deus ele abençoa, ele tem promessas para você e para a tua geração. Diz o versículo 2, a tua descendência será poderosa na terra. Irmãos, isso é maravilhoso, é uma promessa assim, maravilhosa. Depois se quiser ler na tua casa o Salmo 112. Então essa é uma das últimas bênçãos que eu falei, a bênção da gênero, a bênção que Deus abençoa a sua descendência. Está na hora de eu parar e orar, porque começa a ficar o sono, porque já deu mais que o tempo. Vamos orar, Deus. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Amém, Jesus. Amém. Eu vou pedir o louvor, não sei se eles vão cantar uma canção, até que eu recupere a minha voz. E vamos orar, Deus. Eu quero que você já comece, antes dele chegar aqui, irmãos, fala com o Pai, fecha teus olhos, vai falando com o Pai. Eu sei que de alguma forma, em algum momento, o Espírito Santo falou conosco. E Ele quer que nós nos posicionamos. Ele quer que nós nos posicionamos nessa noite. Depois o pastor vai estar orando e eu vou fazer uma breve oração.
Porque nós estamos aqui, porque nós queremos morar no céu. Nós queremos um
Ajuda-nos, ó Pai. Coloca amor no coração. Coloca liberalismo, Pai. Tira o medo. Tira a indiferença, Pai, no meio da tua igreja. Porque isso não faz parte da nossa natureza. Porque nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Tira o medo. Tira a frieza, Pai. Apesar, a tua palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas que esta igreja seja renovada, seja tocada, seja avivada no poder do teu Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus de abundância, o Senhor é o dono do ouro, da prata, o mundo, a sua plenitude te pertence, e nada tem falta àqueles que confiam no Senhor. É a minha oração em gratidão. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Esse mesmo Espírito. Quem quer riqueza? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Você quer riqueza? Te prepare para ajudar muita gente. Te prepare para ajudar muita gente. Deus sabe para quem entrega riquezas. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: vou entregar riqueza no povo. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, eu posso ser o teu patrão, meu irmão. Diga isso, teu irmão. Sabias isso? Deus nessa noite fala no meu coração: te prepare, porque Deus quer te levar você num novo tempo. Você ouviu a palavra, põe em prática. Você ouviu a palavra, põe em prática. E grandes coisas Deus vai colocar nas suas mãos no nome de Jesus. Eu quero orar por você, trabalhador. Levante sua mão agora em nome de Jesus. O Deus provedor está neste lugar. Jeová Jiré, o Deus provedor, vai te abençoar. E como profeta de Deus, eu declaro nesta noite: aonde você plantar as suas mãos, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Porque Jeová Jiré é o Deus que está nessa igreja, e Ele quer abençoar você em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelos trabalhadores da tua igreja, todos aqueles que trabalham, que lutam pelas suas famílias. Deus de poder, de graça, aonde a riqueza, o ouro e a prata está nas tuas mãos, e o Senhor é poderoso para manifestar essa riqueza e colocar na mão da tua igreja para ser generosa, ser liberal, ó Pai querido. Eu abençoo os trabalhadores desta igreja e peço, Deus querido, que os seus celeiros sejam cheios, que eles sejam liberais, para que eles possam abençoar da direita, da esquerda, na frente e atrás, ó Pai querido. Oh poderoso Deus, alcance essa igreja, que ela venha a ser fiel nos seus atos, nos dízimos, nas ofertas, sendo liberal com o próximo, que o Senhor venha a realizar grandes coisas como profeta do Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, que nesta noite resolveu obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Que o Senhor Deus faça maravilhas, que Jeová Jiré, o Deus provedor, alcance os seus filhos em nome do Senhor, que eles comecem a sonhar os sonhos de Deus para a vida deles, os sonhos de Deus para este lugar, em nome de Jesus. Poderoso Deus, muda a sorte do teu povo, muda a sorte do teu povo, muda a sorte da tua igreja. Deus, aquele que trabalha, venha se tornar um empresário, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que faz o impossível e maravilhas que o homem não compreende e não entende.
Deus de promessa. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga bem forte: Senhor Jesus. Que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida, na minha casa, dos meus filhos. A bênção de Deus está sobre a minha vida, mas que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Declara bem forte agora essa canção: que Ele cresça, eu diminua. Diga isso pro Senhor. E as janelas estão abertas para Deus manifestar a bênção, a provisão, a prosperidade nas nossas vidas. Dízimo não é lei, dízimo é princípio. Como assim, pastor? É muito claro e simples. Quando Abraão esteve na presença de Melquisedeque, ele levou o quê? Dízimo e oferta. E ele fez isso com um ato de liberalidade. Aí Israel, com o tempo, fez isso se tornar como lei para o povo judeu. Então, irmão, dízimo e oferta é princípio. É assim que eu vivo, é assim que eu pratico. É assim que a gente vai ensinar vocês, para que vocês venham ser alcançados com as bênçãos de Deus e a prosperidade. Por isso, quando você entregar o teu dízimo, uma oferta na casa de Deus, traga sempre o teu melhor. Sempre. Ora a Deus. Deus, quanto o Senhor quer que eu entregue de oferta? O Espírito de Deus vai falar, porque Deus sabe das necessidades que a igreja passa e aquilo que ela precisa para fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Amém? Então pega aí o seu dízimo, pega aí a sua oferta agora, em nome de Jesus, e você vai trazer com alegria, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Amém? Glória a Deus. Pega aí. Senhor meu Deus e meu Pai, mês de abril está acabando. Obrigado. Até aqui o Senhor tem abençoado e sustentado a tua obra. Jeová Jiré, Deus provedor.